Oi, meus amores. Hoje eu tenho uma pessoa super especial para estar aqui com vocês também. A Ana Lídia, ela é psicóloga e também está na formação em constelação. E olha só, gente, o nosso tema relacionamento de casal. Vou só colocar relacionamento de casal para vocês saberem a toada maravilhosa, e tiveram muitas perguntas que nós vamos responder hoje. E mesmo para quem não fez perguntas, essas perguntas vão servir para você. Estou colocando o nosso telefone, 62 9372 4767. Sejam muito bem-vindas! Hoje, gente, lembrando que nesse próximo final de semana, enquanto vocês chegam aqui, né? Nesse próximo final de semana é o meu curso, Método RA, Riqueza e Abundância. É um método realmente que transforma isso que eu sempre falo para vocês, né? Transforma seu desejo em materialização de sonho. Sejam bem-vindos todos vocês. Gosto de começar com essa música, gente, principalmente quando eu tô esperando pessoas especiais aqui. Lembrando também, acabando nossa musiquinha, que eu estarei em São Paulo dando formação em Renascimento no mês de outubro, o primeiro módulo, e novembro. Se vocês quiserem, quem estiver perto de São Paulo ou em São Paulo, pode entrar em contato conosco, tá? A gente já está fazendo as inscrições e eu vou lá ensinar vocês a curarem traumas de gestação, de nascimento, de primeira infância, que ajuda muito na nossa vida. E, inclusive, a Ana Lídia, que vai estar aqui agorinha comigo, ela passou pelo treinamento, né? Pelo módulo agora, que aconteceu nesse final de semana. E ela fez um renascimento com a bebezinha dela. Gente, que coisa mais linda. Vou até pedir, não tá nem no script, não, mas eu vou pedir ela para falar sobre isso aqui com vocês, tá bom? Eu já tô vendo se a Ana... Ah, já chegou! Já estou vendo a solicitação e já... Ô, meus amores, então clique aí nesse aviãozinho, convide mais pessoas, porque o que nós temos aqui... Oi, moça bonita! Seja bem-vinda! Ué, saiu de novo sem a gente querer, sem planejar. Então, clique aí nesse aviãozinho, chame as pessoas, as amigas de vocês, porque quanto mais pessoas felizes nos relacionamentos, mais nós melhoramos o mundo, né? Então, eu vou chamar a Ana Lídia aqui. Ah, já achei de novo. Já estou chamando. E é muito importante, gente, o fato de vocês realmente convidar as pessoas. Oi, linda, pronto, as duas loiras lindas aqui, linda assim você, né? Agora sim, né, Martinha? Agora sim! Oi, minha linda, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Eu falei, gente, eu vou ficar um pouco mais longe, porque eu falo alto demais. Geralmente, meus convidados falam de uma forma mais educada. Aí eu tenho que falar mais longe, porque senão fica alto demais na cabecinha das pessoas. Oi, muito obrigada, fofa. Eu tava falando aqui do nascimento da sua bebezinha, que eu vi as fotos. Eu ouvi você falando, foi tão emocionante, porque não foi combinado, né? Foi algo que realmente a gente fluiu ali, sentiu que era uma oportunidade linda e foi maravilhoso. Gente, eu vou desativar os comentários um minutinho, depois eu volto para vocês fazerem mais perguntas. Pois é, eu vi a foto, que coisa mais emocionante. Eu vou dizer aqui o seguinte, você sabe que o Instituto ele chama Renascer, porque ele surgiu a partir da cura da minha primeira filha com técnica de renascimento. Então, quando eu vi a sua foto lá emocionada, eu me lembrei, porque quando a minha fez esse processo, foi em 2004, então ela já tinha quase
21, 22 anos. E foi tão sofrido, tão doloroso. E a sua era bebezinha, né? A minha já estava grande. Então ela chorava assim e contorcia tanto. E eu sentada assim, né? O Renascedor, era num curso também, o Renascedor trabalhando. E éramos 12 pessoas. Eu sentei assim em posição de meditação, meio de yoga, assim. E também me emocionei tanto, porque a gente volta lá no processo também, né? Nós, mamães, voltamos lá no processo. E a gente não sabe o que esses bebês passam, né? Dentro da barriga da mamãe. E o seu não foi tão traumático, eu acho, né? Porque, assim, considerando que eu vivi 36 horas em trabalho de parto, quase morremos nós duas, e ainda assim o seu foi muito lindo. Parabéns, mamãe. Você sabe o que foi mais lindo, Marta? É que naquele momento, né, que eu estava na técnica, né, do renascimento, na verdade, aquela técnica era da cura da criança, né, da criança ferida, né, da criança que nós carregamos. E eu estava ali com a minha criança na minha mente, né, na visualização. E na hora que eu me sentei para carregar a minha criança ferida, que eu estava colhendo agora, né? O meu eu adulto estava colhendo a minha criança ferida. E eu me sentei para pegar a minha criança ferida e de repente me deram a minha filha. E foi muito emocionante, porque quando eu carreguei a minha filha, era como se eu estivesse ali tendo a oportunidade de ser totalmente curada para conseguir ser uma mãe saudável. Né? Então, foi muito emocionante mesmo. Eu, como psicóloga, eu entendo que pais saudáveis só conseguirão ser se realmente eles olharem para a criança deles e se curarem para conseguir oferecerem algo que eles têm para dar, né? Exato. Hoje, uma aluna minha de constelação, ela é da turma 12. Mas ela começou, fez primeiro, acho que o primeiro, segundo módulo, não me lembro se é só o primeiro. Ela é psicóloga também. E ela ficou gestante. Então, ela se afastou. Agora ela está com 27 semanas, parece. Então, ela se afastou antes de ficar gestante, com medo do Covid, né? E depois ela ficou gestante. Então, ela vai terminar o curso só depois. Mas ela me passou uma mensagem hoje, me pedindo ajuda. E dizendo assim que, Marta, depois que eu fiquei gestante, eu tô sentindo isso, isso, isso. Eu pensei que eu ia ficar só feliz, só alegre, né? E aí, então, eu tava falando para ela, quando nós ficamos gestantes, todas as mamães gestantes e os papais também entram em ressonância com o próprio período da gestação, né? Da nossa questão pessoal lá, da nossa gestação. E aí eu falei, então, o que você precisa fazer, amiga, não é nem constelar, né? Talvez na constelação surja uma questão do que aconteceu na gestação dela, né? Mas o mais indicado é fazer o renascimento. Então, eu vou voltar aos... gente, então, deixa eu só falar uma coisinha na Lídia, rapidinho. Olha só, como o conteúdo que a gente entrega aqui realmente transforma a vida de vocês, vocês precisam devolver isso de alguma forma. Como que vocês podem devolver? Convidando outras pessoas, passando isso para frente, tá? Clicando, escrevendo, fazendo comentário, tudo isso faz o Instagram nos mostrar para mais pessoas e levarmos esse conhecimento para as pessoas que precisam, né? E todo mundo precisa, enfim. Né? Daqui a um tempo vai ser menos pessoas. Então, por isso eu vou deixar abertos os comentários, apesar de que fica tampando o rosto das moças bonitas. Meu Deus do céu! Como que Marta, faz? quando eu gravo live, eu falo que o aviãozinho é o dedinho do amor. Que você, de forma altruísta, você compartilha aquilo que você recebe, aquilo que está fazendo sentido para você. Então, já faz um tempo, né? Já faz quase 2 anos que eu estou tendo um propósito na minha página. A minha página não é uma página pessoal, é uma página de propósito. Então, todas as lives que eu faço, inclusive, eu gravo live toda segunda-feira. Então, esse convite ele foi muito, assim, alinhado com o que já acontece, com o que já é a minha missão. O convite foi para ser segunda-feira. Eu falei, gente, e você não sabe, eu vou te contar aqui, publicamente, o valor do seu convite para mim. Eu tô passando por uma mudança de ciclo. E eu estou repaginando também a minha página.
eu estou mudando muitas coisas na minha vida, né? Inclusive, eu estou alargando, né, o meu conhecimento com a constelação familiar, né? Que é algo que eu quero falar aqui. Mas nessa mudança de ciclo, Marta, eu fiquei um pouco travada, né? E eu preciso confessar isso para os meus seguidores também. Porque não é porque nós estamos aqui compartilhando conteúdo que nós somos perfeitas, inabaláveis, né? Inclusive, quem dera, né? Eu uso muito a analogia da borboleta para significar esse processo de transformação. E aí eu comecei a entender que são vários casulos que vão passar pela nossa vida. Não é um casulo e pronto, acabou. Ganha suas asas e vai voar. Não. Nós entramos em um casulo para uma situação específica, adquirimos aquelas asas, aquele nível de resiliência, e aquilo vai nos levar, assim, a fluir. Mas lá na frente, você vai encontrar um outro processo de transformação necessário. E aí é um outro casulo. Só que ou então a gente esbarra numas teinhas de aranha, né? E ficamos ali, aí você tem que dar um jeito de sair rápido antes que a aranha chega. É tipo isso. De novo, né? Que coisa linda essa sua imagem. E tem uma fala do Bert Hellinger muito própria para isso, né? Que ele diz o seguinte: Bert Hellinger, gente, para quem não conhece, é o criador do método das constelações familiares, né? E ele diz o seguinte, que só o imperfeito tem futuro. Então essa frase, ela chega a arrepia o corpo da gente, né? Só o imperfeito tem futuro. Então, quando você diz sobre as asinhas, né? Muito bom que vez por outra a gente tem que mexer um pouquinho e estender mais essas asas, né? Crescer essas asas ou criar novas asas. Porque aí, então, nós estamos na vida, né? Exato. Nós permanecemos aqui. E eu tenho entendido que a constelação familiar, ela tem me trazido novas asas. É isso. Entendeu? Então, compartilhar isso pela primeira vez com a minha mentora, com aquela que foi escolhida, né, pelo universo, por Deus, para que pudesse ser a condutora dessa luz, para mim, assim, emocionante até, tá? Porque você tá me emocionada. Eu acho que eu sou brava, sem cação. Me emocionei com sua vibração, com suas palavras. Eu quero cumprimentar as suas moças. Tem umas pessoas que me cumprimentaram passando aí para cima, né? As suas moças e as minhas seguidoras também, tá, gente? E realmente me emociona quando eu percebo que uma pessoa consegue tomar isso que a gente entrega na constelação e eu sei que vai levar em frente, né? Além de uma transformação pessoal, alguém que leva isso, que não precisa ser fazendo workshop de constelação, mas também pode ser, mas acima de tudo, que entrega isso a partir de uma postura onde a pessoa está. Né? Dentro da profissão que ela exerce, dentro da família que ela nasceu, dentro do ônibus, dentro do avião, no aeroporto, dentro do banco. No banco, de vez em quando, eu tenho dificuldade, sabe? Dentro do banco, dentro dos cartórios, quando eu vou, a postura tem hora que ela fica meio estranha. Mas a gente volta, mas meu Deus do céu. Você sabe que eu tenho aprendido a mudar minha postura, que é assim, né? Esses dias eu tava até comentando. Eu tava no carro com os meus pais, indo para um lugar, e a gente acostuma, eu falo que é o esporte do povo brasileiro, é falar mal dos outros, né? Nosso esporte mais atuante é você falar com crítica. Isso é normal, isso é cultural. Aí eu tava no carro com os meus pais, e ali começou a surgir um movimento de crítica, e aí eles falaram assim, você não acha, Ana Lídia? Eu falei assim, peraí só um pouquinho. Respirei bem fundo. Eu falei, eu saio desse lugar agora de julgamento, de crítica. Esse não é mais o meu lugar. Aí eles falaram assim, nossa, mas você tá modificando mesmo, né? Eu falei, tô aprendendo. Tem um lugar, né, que eu tô aprendendo essa postura. E nos momentos assim, é tão desafiador, porque a gente tá acostumada a ajudar a família a falar, pra gente fazer parte, né? Porque a gente fica com culpa quando a gente faz diferente. E tem um outro ponto interessante, que ao mesmo tempo a gente muda na postura adequada, a gente não vai ajudar a falar,
Mas também não podemos julgar quem fala, né? Exatamente. Aí tá aquele viés, assim, olhar para todos que falam mal das pessoas, seja lá do que for, do governo, enfim, sei lá do que quer falar, e olhar para todos e concordar com aqueles que falam, e mesmo assim não falar, né? É viés, esse negócio Eu achei assim, muito né? interessante, porque quando eu comecei a sair dessa postura por mim mesma, né, com a minha força, eu fui muito julgada como se eu quisesse ser superior às pessoas. E eu achei isso tão injusto, sabe? Assim, inclusive, em algumas constelações, me mostrava ali sendo interpretada como uma pessoa que quisesse ser assim, a dona da razão, que quisesse ser certa demais. Essa é a palavra que eu ouvi. Nossa, mas ela quer ser certa demais, né? Ela quer ser a dona da razão, é como se ela não errasse. E a intenção do meu coração não era essa de verdade, mas era o que a minha alma estava demonstrando de fato. Né? Então, isso foi muito importante para mim. A constelação, ela mostrou um espelho diante de mim, tá bom, Marta? Ela mostrou um espelho que eu não conseguia enxergar, que até então eu achava que só as habilidades da psicologia eram suficientes mesmo. Eu ensinei aquilo que para mim era verdadeiro e real, até que Deus abriu os meus olhos e alargou mesmo a minha tenda, como diz lá em Isaías 54, né? Eu amo essa passagem que diz assim: finca bem as tuas estacas, porque eu vou te alargar. E ali eu finquei as estacas da minha fé em Deus, né? Daquilo tudo que eu já tinha adquirido no Senhor, mas eu me alarguei, né, pela glória dele. Tem uma princesa chorando aqui. Mas ela está alimentada. Ó, ela está alimentada, ela está limpinha. É só porque ela quer o papai dela que chegou para buscar ela. Tá bom? Não tem nada a ver comigo. Inclusive, uma das coisas que eu tenho muito me alinhado é que ela não pode ser mais a poderosa chefinha, é que ela não pode mais dominar o ambiente. A psicologia ensina isso, mas a constelação, ela trouxe, assim, as estacas mais firmes a respeito disso, viu? Porque mostra, né? Mostra muito os efeitos, né? Porque uma coisa é saber que aquilo é melhor realmente, não deixando ser as rainhazinhas e nem os reizinhos. Mas quando a gente enxerga o efeito que vai causar nos nossos filhos, se a gente permite, a nossa habilidade de fazer direito, né, de fazer o certo, é maior, né? Tanto é que, às vezes, as mamães, né, as mamães mais jovens, assim, de crianças jovens, acham isso muito estranho. Mas os filhos estão no quarto lugar da nossa vida, né? Isso aí não é muito fácil, às vezes, de assumir e fazer acontecer assim com os bebês pequenos. Mas primeiro eu, quando eu tenho um relacionamento, primeiro eu, depois o meu parceiro, depois o nosso relacionamento e depois os nossos filhos. Ou seja, quando eu resolver as três coisas primeiro, eu cuido das crianças. Lógico que a gente não vai deixar eles passar fome, né? Mas esse está no quarto lugar, porque é a ordem, né? Aquilo que veio primeiro. Gente, muito obrigada por vocês já terem clicado nesse aviãozinho aí, como diz a Ana Lídia, né? É o dedinho do amor. O dedinho do amor, vocês clicam nesse dedinho do amor aí. Eu queria te falar que essa live também está sendo transmitida no YouTube, tá bom? Olha, vai que ficar maravilha. salva lá no meu YouTube, né? Graças a Deus, como eu já tenho um tempo assim, tô trabalhando, né? A gente tem uns seguidores fiéis que mesmo quando eu estava travada, eles continuaram fluindo, porque eles sabiam que tinha muita sinceridade aqui. Né? E assim, eu nunca neguei os meus processos, sabe, Marta? Na verdade, a minha principal palavra é o compartilhamento da minha exposição, das minhas superações. Eu nunca chego dizendo, é assim que você deve fazer. Eu chego dizendo, é assim que eu fiz, deu certo pra mim, eu superei. Tá aqui mais uma cicatriz para provar que não é uma ferida aberta, é uma cicatriz fechada, superada e curada. E eu mais uma vez, eu quero ser grata para a constelação também, para você como minha mentora,
Porque a constelação ela veio ratificar para mim, confirmar o que a psicologia e a Bíblia já me falavam. Mas era como se eu precisasse de algo mais. Porque a Bíblia me dizia, a psicologia também dizia, mas era como se eu precisasse aqui, ó, daquela ferramenta que pudesse fazer fluir essas duas fontes na minha vida. E a constelação veio como uma luva encaixando e fazendo fluir com muito, assim, plenitude. Eu acho que essa é a palavra. Era como se algo faltasse para ser pleno. E veio através de você também, viu, minha querida? Mais uma vez, gratidão. Que honra para mim. Eu vejo assim, a Bíblia fala o que nós precisamos fazer e como devemos agir, né? Como devemos agir. A psicologia também nos ensina muito sobre vários padrões e perfis. E a constelação nos mostra como fazer, né? Uma coisa é o que eu preciso fazer, o que eu deveria fazer, o que eu... Né? O que caminho eu tenho que seguir, mas a constelação diz é assim que segue. E nos dá um safanão, né? E nos empurra naquela direção. Destrava, alinha, né? Desemaranha para que a gente possa seguir. Então eu vejo assim, a Bíblia, a psicologia e vários outros métodos e ensinamentos mostram o que a gente tem que fazer. E a constelação te ajuda a fazer o que tem que ser feito, né? Fala, é assim, é o como. Né? Tem muita gente aqui que diz que quer fazer, gente, a formação. Anote esse número aí, 6293724767. Pode entrar depois em contato com a Daiane, tá? E a gente passa, inclusive, estamos ainda permitindo, parece que tem, hoje inscreveu mais 2 pessoas, se não me engano, ainda temos mais 4 vagas para quem quer entrar na turma 14, que é da Linda aqui, né? Que você começou na 13 ou na 12? Passou Comecei na 13. Eu comecei com a minha filha com 20 dias de nascida. Inclusive, foi a primeira vez que eu falei, né, com Marta Franco. Liguei para ela e convenci ela de me aceitar com uma bebê recém-nascida. Eu lembro dela falar assim, não tem como, porque essa criança, ela vai tirar a concentração das pessoas, porque todo mundo vai querer ver aquela bebezinha linda. Claro! Aí eu falei, não, ela é muito boazinha, ela só vai dormir e mamar, porque eu preciso muito. Porque assim, uma coisa que os meus seguidores sabem, Marta, é que quando eu entendo que algo é importante na minha vida, eu não negocio por nada. Eu sigo aquilo com muita sede, com muita fome. E eu lembro que eu falei assim, eu preciso de fazer essa constelação, esse curso. Porque não é só por mim, é pelo meu marido, é pelo meu casamento, é pelos meus filhos, é pelos meus pacientes, é pelas almas que Deus vai trazer até mim. Então eu tinha muita convicção de que era o meu momento e de que era esse lugar certo e de que era essa pessoa certa no tempo certo. Então eu tive muita assim, convicção de que quando eu falasse com você, você ia receber a minha energia e de que eu deveria estar ali naquele lugar. E aí eu comecei, né, com 20 dias de bebezinha, 20 dias de parida. E assim, Deus me fortalecendo ali nos movimentos, né? Porque eu tava ali, 3 cesarianas e foi lindo. Mas aí quando a gente foi pro segundo módulo, eu também senti algo muito forte no meu coração. E olha só, eu quero dar um testemunho aqui para todos. O quanto é importante nós respeitarmos o que o nosso corpo fala, o que o nosso corpo mostra. Eu lembro que na semana do segundo módulo eu estava muito entusiasmada, muito motivada, e eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui nas minhas costas, no meu ombro, assim, principalmente na minha nuca. Na minha nuca, uma dor forte. Eu fiquei pensando assim, gente, eu dormi de mau jeito. Nossa, eu preciso estralar, eu preciso alongar. Desse jeito, né? Porque você vai sempre pro literal. Você sempre busca o literal. E aí, de repente, eu comecei a olhar pra dor. E eu falei assim, dor, eu te vejo. O que você vem me mostrar, querida? Porque tudo pra mim é querida. Conte-me tudo, não me esconda nada. Até a dor é querida. Aí eu falei, o que você vem me mostrar, querida? Eu te vejo, né? Qual que é a informação que você quer me passar? O que eu preciso entender? O que eu preciso me alinhar?
E aí eu lembro que eu fui sentindo isso, Marta. E aí eu virei pro meu marido e eu falei assim pra ele, amor, eu não vou fazer o segundo módulo com você. Aí ele falou assim, como assim? Você que me levou, você que me motivou, que me convenceu e agora você não vai fazer? Eu falei, você sabe por quê? Porque eu sinto que a minha posição agora é de ser mãe. E eu vou ficar com os nossos 3 filhos para que você possa fluir em paz. Porque a gente sempre fazia um movimento, assim, era um cambalacho, né? Era um... Eu fazia assim, deixa um menino com um, o outro menino com outra, eu levo essa menina, deixo ela lá sofrendo o dia inteiro, né? Sem banho, sem estar no lugarzinho dela, porque eu vou fazer esse curso. Aí eu peguei, falei pra ele assim, falei, amor, eu vou ficar agora na minha posição só de mãe, vou ficar com os nossos filhos, para que você possa fluir em paz, tranquilo, para que você possa ir até além de mim e tá tudo bem, eu fico no meu lugar. Marta, eu fico emocionada. Na mesma hora que eu falei isso pra ele, a dor saiu assim, ó, com a mão. Aí eu falei assim pra ele, era isso. Eu estou dando a resposta certa. Era isso. Eu estou muito em paz de ficar. Quando a gente faz, como você disse, a gente observa o nosso corpo, a gente percebe que tem uma coisa que a gente precisa decidir de uma forma diferente, né? Se a gente busca essa conexão, essa meditação, o que eu preciso fazer? A resposta vem. Porque o corpo está dizendo através da dor, mas a nossa alma, né? Nosso ser está ali para saber o que precisa ser alterado. E você agora seguindo também fica muito melhor, né? Porque um cuida dos bebês num período e o outro depois, né? Exatamente. Aqui tem pessoas que disseram, isso que eu pensei. Que disseram que as suas palavras ajudaram, que a pessoa estava com receio de fazer constelação. E é natural, gente. Quem não conhece... Ué, o que aconteceu comigo aqui, gente? Uai. Só tá sua fotinha aí, não tá você. Cadê eu? Imagem. Tá me ouvindo? A gente tá te ouvindo bem, só não tá aparecendo sua imagem. Gente, o que eu aprontei aqui? Que eu fui só olhar um comentário. Ai, apareceu. Apareci. Acho que eu cliquei em alguma bolinha aqui de alguma coisa. Mas ainda bem que não subiu a voz. Mas você sabe que eu acho que algumas pessoas, que inclusive que me seguem, estão sentindo muita paz em me ouvir. Por quê? Muitas pessoas sabem que eu sou pastora. E dentro da religião, eu quero falar religião não como conceito espiritual, mas a religião muitas vezes como uma gaiola que nos é ensinada, que nos é colocado limites muito severos às vezes, radicais, onde a gente não pode fluir no espírito, entende? Então assim, Deus ele fez muitas coisas na minha vida para que eu pudesse sair dessa gaiola sem acusação, em paz, e hoje poder fluir não apenas na psicologia, mas juntamente com a constelação, com o renascimento, entendendo que Deus colocou muitos instrumentos, muitas ferramentas nessa terra para cooperar para o nosso bem. E é muito lindo, você que já fez o módulo de renascimento também, agora você, pela sua própria experiência, você percebe como você vai poder ajudar os seus clientes, né? As pessoas que te procuram em terapia, como você vai conseguir ajudar muito mais, né? Como isso é lindo, a gente poder levar a pessoa exatamente onde o problema começou, onde aconteceram os traumas, o que a pessoa acreditou quando aquilo aconteceu, que sentimentos foram gerados a partir daquele acontecimento. E então a gente consegue ajudar o cliente a ressignificar e reprogramar. Não ficamos só assim, você precisa fazer tal coisa, mas a pessoa diz, ah, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Né? Então agora a gente tem ferramentas, né? Eu falo assim, olha, eu falo que a minha missão no mundo, né, é servir as pessoas, né? Eu sempre senti isso desde a infância. Quando eu era criança, eu olhava assim, criança e adolescente, eu olhava e pensava, gente, que profissão que eu vou ter? Eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, eu não quero fazer não sei o quê, mas eu quero fazer alguma coisa, sabe? Tinha uma coisa dentro de mim, como se fosse assim, eu vim fazer uma coisa que eu não sei o que é. É lógico que eu não sabia, porque não tinha essas coisas ainda. Não tinha essas coisas. Então,
esse movimento, essa sensação, ela só desapareceu em 2005, quando eu abri o Instituto. Então, assim, eu abri a empresa com 23 anos. Foi na década de 80. Não posso contar muito, não. O povo vai descobrir que eu tenho quase 60 anos, meu Deus do céu. E aí... Eu acho que a olha, gente, constelação renascimento ajuda. Pois viu, é, Marta? Renascimento e filtro do Instagram rejuvenesce a gente, que é uma maravilha. Pois é. Então, e desde que eu abri empresa e tudo, né? Quando em 2005 eu transformei o ramo de atividade da minha empresa para o Instituto, aí sim, essa sensação do que eu vim fazer aqui, finalmente acabou, né? Porque realmente eu alinhei com a minha missão. E apesar de atender, né, já ter atendido, né, milhares de pessoas, eu sempre senti, desde que eu abri o Instituto, é como se Deus falasse, né, algo, né? Eu falo mais Jesus, assim, porque eu sempre tive uma conexão muito grande. Eu falo, Jesus é meu guia. Ele me guia lá do jeito que ele entende, que eu vou. Eu vou, mas não me solta, não, que eu me perco, né? E aí, então, eu sentia, né, como se fosse assim, eu estou aqui a serviço de Jesus, né, para ajudar as pessoas. E eu sempre sentia que não era atender, era ensinar as pessoas a atenderem, sabe? Era como fala? Disseminar esses ensinamentos. Multiplicar o seu talento. Pode ser. Pode ser. Então, multiplicar isso para que mais e mais pessoas pudessem atender. Então, até 2018, eu atendia, né, individual. Mas eu pensava, gente, tem a hora que eu tenho que parar, porque eu tenho que formar cada vez mais profissionais para atuar com isso, né? E agora, finalmente, 3 anos que eu já estou só na minha atuada, né? Tanto que agora eu só dou formação em constelação. Já tem a Grisiele, que eu preparei, né, esse trabalho e tudo, ela já dá a formação em renascimento, o Elton com regressão, enfim, a Sandra Ouro com reiki, eu fico só nesse... com as constelações, porque também a gente é só uma pessoa, né? E a gente aprende a nos respeitar também, né, Marta? A entender os nossos limites e principalmente a alinhar com a nossa missão nessa terra, né? A nossa missão nessa vida. Então, assim, eu falo muito de missão, eu falo muito de propósito e eu tenho encontrado esse alinhamento através da constelação com muita gratidão mesmo. E, assim, quem vai ao meu consultório sabe que muitas vezes eu falo, olha, eu só vou te atender agora depois que você fizer uma constelação. E geralmente até desse jeito. Então, eu até queria falar para algumas pessoas que perguntaram aqui, de uma forma bem, assim, simples, prática. Muitas vezes a própria psicologia, o coach e algumas pessoas até dentro da religião, eles nos ensinam a desconsiderar o nosso passado e só olhar para frente. Olha para frente, faz diferente, decide. Então, por muitas vezes, eu pensei assim também e ensinei, tá bom? E aí eu aprendi, né? O Espírito Santo já vinha fluindo, me ensinando diferente, igual eu te disse, né? E a constelação vem alinhar isso para a gente aprender a olhar para o nosso passado com muita honra e respeito. Então tem um mandamento da Bíblia, né, que é honrar pai e mãe, né, honrar aqueles que vieram antes de nós, que de verdade eu só aprendi de forma bem alinhada depois que eu aprendi os conceitos da constelação, né, dessa visão sistêmica que é tão linda, que é tão bíblica, que é tão espiritual, que é tão maravilhosa, né? Então, assim, eu aprendi a olhar para o meu passado, para olhar para o passado dos meus pacientes, para olhar para aqueles que vieram antes com muito respeito, com muita honra, né, para aqueles que vieram antes de nós. E quanto mais você olha com respeito, honra e gratidão, né, para o passado, para a sua história, mais você vai conseguir fluir, né, para uma construção de uma história em paz. Sem tantos entraves, sem tantas dificuldades que às vezes você não entende por que você está passando por tanta coisa. Porque você não aprendeu ainda a olhar para trás com respeito e honra, né? Muitas vezes a gente sabe, muitas vezes não, todas as pessoas sabem que precisam honrar os pais. Mas a gente não, às vezes você não sabe como é isso, né?
como que eu vou saber se eu estou honrando os meus pais? Né? Eu brinco sempre assim que respeitar os pais, a gente não precisa constelar para isso, não. Só ter vergonha na cara que a gente respeita os pais, né? Mas, muitas vezes, né? Às vezes a gente respeita superficialmente, né? Ou aparentemente. Mas eu sempre gosto de repetir, observe para você saber se você está realmente bem como filha ou filho. Observe se você concorda, alegra e agradece. Enquanto isso não é feito, então você ainda não está respeitando e honrando seus pais como deveria, né? Deixa eu só falar uma coisa para alguém aqui. Ilka, me parece, que ela diz que sempre quis ser psicóloga, mas não pude fazer o curso. Mas agora descobri a constelação, estou com 57 anos. E daí? Você está viva, criatura. Né? Nunca é tarde. Ou então, 57, você fala assim, eu estou com 57 anos, é morta, tudo bem, mas você está viva. Né? Então, nunca é tarde para a gente fazer algo novo, gente. E a gente precisa ter um propósito, sabe? Quem não tem propósito morre mais cedo. Porque a gente passa informação para as nossas células que a gente não precisa viver, porque você não tem mais nada para fazer. Então, cria um propósito. É que você realiza aquele, faça outro. Ou crie outro objetivo, né, para alegrar sua alma. Quero fazer a constelação, preciso. Pois é. Então, entre em contato. Gente, quem não segue a Ana Lídia, pode seguir. Pode seguir também. Como ela disse, está fazendo lives muito boas. Você disse que você deu uma travada. Você já falou algumas... Por que você travou? Assim, que você falou assim, que você deu uma travada esse tempo, por quê? O que aconteceu? Então, eu entrei numa mudança de ciclo, e nessa mudança de ciclo eu senti que eu entrei num novo casulo na minha vida. Né? Num casulo que estava me impulsionando a um nível de maturidade, a um nível de visão diferente, né? Mais ampliada mesmo. E até então eu tive uma travada no sentido assim de realinhamento. Então, era como se eu não tivesse o direito de continuar falando sem estar totalmente alinhada. Sabe? Era como se eu tivesse, assim, talvez até um arrependimento de ter ensinado tantas coisas que não estavam tão alinhadas. Então, esse processo é assim, sabe? Você fez um caminho, agora tem que ir com a vassoura varrendo, né? Para tirar aquelas assim, pegadas. E eu tô me expondo aqui. E eu tô me expondo aqui para os meus alunos que investiram num curso caro, sabe? Que tiveram resultados, que tiveram benefícios, mas que não era tudo que eles poderiam ter se eu já tivesse esse alinhamento na minha alma, essa visão ampliada. E eu queria colocar um testemunho aqui também sobre algo que me tocou muito, que eu demorei para entender e que eu quero compartilhar isso aqui, que eu acredito que vai virar uma chave em muita gente aqui. Olha aqui, ó. Uma paciente muito querida, Amanda, o Senhor não te travou, ele estava te alargando para novos ciclos. Não foi o Senhor que me travou, foi eu que me travei. Ele que estava me alinhando e eu travada. Eu falava, não, Deus, eu ainda não estou preparada. É muito para mim. E ele falava, vai, vou te colocar agora a Marta Franco para te mostrar que você não pode ficar parada, que você não pode ficar calada, que você não pode silenciar. E aí a Marta Franco me chama para gravar uma live com ela no dia que eu gravo. Aí para falar assim, Ana Lídia, demorou. Aí eu falo, travou, Senhor, destrava. Agora é destrava, né? Trava, destrava. É lindo essa questão. Eu me lembro, eu conheci as constelações em 2004. E aí logo eu fui estudando aquilo e tal. E depois eu já dava cursos de outros métodos, né, terapêuticos. E vez por outra eu percebia que a pessoa tinha uma questão ali. Eu já fazia alguns movimentos de constelação e tal. Menina, quando deu em 2007, eu fiz o primeiro módulo da minha formação com Décia Wilma. Eu me senti desautorizada, travada, sabe? Desautorizada. Sabe? Falei, Marta, você não pode mexer com isso, porque você ainda não está alinhada, você ainda não fez sua tarefa básica de casa. E eu percebi o que eu vi lá no primeiro módulo, eu não voltei a fazer nenhum movimento até do início de 2009.
Porque naquela época, como ninguém sabia nada disso, eram 6 módulos de 3 em 3 meses. Então, dava 1 ano e tanto lá. Então, quando foi... depois que eu fiz o 5º módulo, eu me senti autorizada de novo a fazer alguns movimentos. Mas até então, eu parei total, sabe? Falei, gente, uma coisa, eu não tinha coragem de colocar um movimento. E eu acho muito interessante, porque é muito importante, é uma ferramenta belíssima, é transformadora, é simples, mas requer uma responsabilidade profunda. Né? Então, muitas vezes, tem pessoas que às vezes fazem assim, um curso de qualquer jeito, seja presencial ou às vezes imersão. E eu não estou falando mal dos cursos em si, sabe? Eu quero que vocês me entendam isso. Não é mal, o curso te ajuda, ele te orienta. Pode ser que você se trate de muitas coisas, mas não consegue fazer um trabalho profundo e sem adoecer e sem prejudicar a outra pessoa, caso você faça o curso de qualquer jeito. Porque a questão não é a teoria, né, Ana Lídia? Você vê eu falar isso lá e você percebe no seu corpo. Não é a teoria. Teoria qualquer um pode ler. É a postura. Então, para a gente conseguir, você conseguir ajudar alguém ir para uma determinada postura, a gente tem que ter ido. É uma coisa que você não aponta, você só aponta aquilo que você já caminhou, né? E aí, por isso que eu me senti também travada. Eu achei bom quando você falou que você ficou... Não, e tantos palestras, porque eu sou palestrante há muitos anos, antes de eu ser terapeuta, constelador, enfim. Pensava, meu Deus, eu falei tal coisa, tanta gente que eu falei tal coisa. Então você me entende, amada. Demais! Entendi. E assim, eu sou palestrante há muitos anos, só de formação em psicologia eu tenho 15 anos, né? E muita bagagem assim também, né? Na área espiritual também. Eu prego cura da alma há muitos anos, só para você ter uma ideia. Sendo que eu não sabia ainda o alinhamento total da alma, o que era necessário. Mas eu acredito que Deus, ele recebe tanto a intenção sincera do nosso coração que ele faz. Então, realmente, eu tive muitos pacientes curados, muitos alunos beneficiados, com muitos resultados. E eu fico pensando assim, meu Deus, se eles já tiveram resultados, né? Se eles já conseguiram tantas conquistas, sem eu ter todo esse conhecimento que era necessário para mim, e que eu entendo que é necessário para todas as pessoas, eu falo, quanto mais agora? Mas é como a Juliene está falando, é tudo no seu tempo, né? Eu aceito, eu concordo com tudo que aconteceu, viu? Eu faço rir de mim, falo, meu Deus do céu! Não, quantas vezes em palestra eu às vezes dizia, né, assim, na parte de honrar os pais, eu dizia, né, vá cuidar dos seus pais, vai dizer, eu falei, meu Deus do céu! Pergunte seu pai se tá precisando de alguma coisa, né? A sua mãe, não, vai lá. Do jeito que eu fazia, né? Toda a minha falta de postura, ombros doendo. Eu sempre gosto, gente, se vocês aqui às vezes estão nos ouvindo sobre constelação a primeira vez, se seus ombros doem assim do lado esquerdo, observe sua postura em relação à sua mãe. E se for do lado direito, em relação ao seu pai. Então, isso eu identifiquei, né, atendendo. Eu fiz mais de 7.000 atendimentos no tempo que eu atendia, até eu parar de atender. Então, eu percebi isso demais. As pessoas que sentem dores nessa região, falta de postura adequada, né? Falta de respeitar, falta de se alegrar com os pais, de agradecer. Pessoas que julgam os pais. Então, muitas vezes, às vezes a pessoa fala assim, eu não dói, não. Eu lembro quando eu fazia a ficha de anamnese, né? Eu fazia anamnese com a pessoa. Lá na ficha tinha dói o ombro direito ou esquerdo. Então, às vezes eu via que a pessoa não tinha uma boa postura e falava, não dói. Daí eu dizia, e você faz exercício físico? Ah, faço, eu malho, tá? Falei, por isso que não dói. Para de se fazer, pra você ver se não dói, né? E é incrível, não tem... outra forma tão linda de ver essas nossas questões do que o corpo nos doendo, né? Deixa eu ver aqui. Quando vocês não tinham esse conhecimento, era sinal que o Espírito Santo estava fazendo muito através de vocês. E agora vai usar cada vez mais. Amém.
Amém. E é Olha a interessante. Adriane. A Adriane falou assim: o que salvou nós duas foi a nossa boa vontade. E eu acredito nisso. A gente não Acredito vai de para o verdade. inferno porque a gente é boa vontade. Você sabe que eu me identifiquei muito com você, Marta? Nós somos muito diferentes em muitos aspectos. Mas teve uma coisa que, assim, tocou profundamente o meu coração e que gerou uma identificação profunda a seu respeito. É que eu percebo que você, durante toda a sua jornada, você foi uma buscadora da luz. Você pagou o que você tinha e até o que você não tinha no conhecimento. Você viajou para todo lado. Você falava, é ali que tem conhecimento? É isso que eu preciso, é ali? Não, então deixa eu ir. E assim, eu fico emocionada em dizer isso, porque eu sou uma buscadora da luz, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não meço esforços e eu não faço economia de investir, sabe? Em conhecimento, na luz que liberta, porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento cura. A Bíblia diz lá em João 8:34, se não me engano, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade vem através do conhecimento adquirido. Porque também tem um versículo que eu amo dizer, que está lá em Oséias, que diz que o povo sofre por falta de conhecimento, ou o povo perece por ignorância. Então, quando nós temos essa busca pela luz tão incessante, né? Eu coloquei lá que você é uma buscadora do conhecimento incansável, insaciável. Eu falei que você era insaciável. Eu falei, gente, Mas é isso. é verdade. Mas eu vi, e foi isso que me ligou até você. Eu falei assim como ela é insaciável, eu também sou insaciável. Enquanto eu viver, eu tô buscando conhecimento. Eu sempre falo, eu aprendi a ler, porque hoje as crianças aprendem mais cedo, né? Mas eu ainda sou assim da era passada, então eu aprendi a ler com 7 anos. Eu entrei com 6 anos na escola e comecei a ficar meio perturbada, e a mamãe me tirou, falou, não, essa menina tá, falou pro papai, né? Falou, Joaquim, eu tirei a Marta da escola, né? Papai chegou lá, fazendo e tal. Eu falei, por quê? Ela falou, ela tá ficando doida. Ela pega essa cartilha, ela anda o dia inteirinho com essa cartilha para decorar esses negócios. E ela não tá certa da cabeça. Eu tirei, eu vou ensinar ela aqui em casa e o ano que vem ela volta. Então, eu aprendi a estudar com 7 anos de idade. E eu me lembro, olha, desde que eu ficava com a cartilha, porque eu queria aprender a ler, porque eu queria ler a cartilha, né? Que era o que eu tinha naquele período lá. E aí, então, desde os 7 anos, mamãe, com tudo que ela fazia, ela tinha sempre livros, né? Livros de filosofia, livros de espiritualidade, livros vários, o tempo todo. Não sei como que ela tinha tempo, pelo menos umas 2, 3 folhas por dia ela lia. Então, eu comecei a ler aqueles livros de adultos, sabe? Ainda muito criança, eu não sei como, mas certo, minha alma aprendia aquilo. Mas eu lia por 2 motivos, eu identifiquei há um tempo atrás. Um, porque eu queria muito saber aquilo, e o outro, que eu era tão tímida. Mas tão tímida que eu ficava ali com a cara socada no livro. Ah, falar nisso, aqui tá meu livro, né? Ali, ó, aí as pessoas não falavam comigo, entendeu? Porque eu tava ocupada, né? Lendo. Então era uma forma de é uma fuga para as pessoas não falarem muito comigo. Depois eu fiquei essa coisa tagarela, passou do limite, né? Passou do limite. Então, a gente cura, gente, com medo de falar em público, medo de qualquer coisa, esses negócios resolve que até exagera, né? Espontaneidade adquirida é muito linda e natural, viu? Ai, gente, pois é, pois é. E é bom demais. Eu tenho perguntas aqui das meninas do relacionamento, porque até agora nós estamos batendo papo, né? Que coisa boa. Não, mas e o nosso eu tô papo adorando. Tá muito construtivo. Não é? Tá? Inclusive, eu quero mandar um beijo para Paulinha, de São Paulo, e para Lu, lá do Pará, que são as minhas primeiras alunas, e elas tiveram muitos benefícios pessoais, muitos mesmo, com isso que eu tinha para dar. Porque a gente só dá o que a gente tem para dar. Mas quando a gente busca adquirir mais, então você tem mais para dar. Então eu tenho assim, um compromisso com essas minhas alunas especiais, a Gisele também está aqui, a Cristiane, que hoje é uma life coach maravilhosa, que também tem uma referência em mim, né, pela graça de Deus. Então são pessoas que têm recebido e vão receber cada vez mais e mais para poder doar também, viu?
Que coisa linda. Falando nisso, né, de São Paulo, gente, em outubro e novembro, né, eu vou estar lá em São Paulo, dando formação em renascimento. Quem quiser passar por essa experiência e aprender o método, ou passar por essa experiência para tratar-se, né? Vou estar lá em outubro, o primeiro módulo em outubro, o segundo em novembro. E eu adorei estar aqui com as suas meninas, gente, muita luz aqui vem dessas crianças que são suas seguidoras aí. Crianças, porque eu acho assim, a alegria da nossa alma vem da nossa criança, né? É Que verdade. pode estar hoje num corpo de 50 anos, 60 anos. Então a gente precisa conectar, gente. A gente precisa conectar com essa criança e deixar essa criança nossa estar curada e fluir através do corpo de adulto. Você que me vê pessoalmente, você vê que do jeito que eu sou, aqui eu sou, né? Junto com vocês, né? Brincando todo o tempo. Porque essa vibração também da alegria, essa vibração da paz e da alegria da nossa alma, nos conecta com Deus, né? Com essa essência divina que nós somos, para que essa essência possa se ligar ao grande Criador do universo. Então, ninguém se liga a Deus com a cara surumbática, catastrófica, problemática, vitimista, não, né? A vida tá ruim, olhe para aquilo que é bom, né? Tem tanta coisa boa. Eu lembro um período, olha, deixa eu ver, isso foi na década de 90. Eu lembro que minhas filhas eram adolescentes. Eu tive uma filha que nasceu em 81 e a outra em 82, ou 82 e 83, não sei. Então, foi na década de 90. E eu tive um processo de depressão tão grave. Foram, acho que mais de 2 anos, né? E eu nunca fui ao médico, nunca tomei remédio psiquiátrico, nada. E eu só descobri que eu tinha depressão, eu já tinha curado a depressão, né? Eu descobri que eu tinha depressão há alguns anos atrás, que eu tive. E eu me lembro que eu tava assim naquela coisa, gente, porque é igual você disse, né? A gente desenvolve a espiritualidade estudando, aprendendo, mas ralando a cara no asfalto também, né? Eu falei, e agora estou extremamente espiritualizada, linda e brilhante, estudando. Ah, não, gente, vem o estudo e vem a prática. Vem o estudo, vem a prática. E eu me lembro que eu cheguei na janela assim, do apartamento, né? E vi uma frase que nunca tinha me atentado para ela, mas naquele momento eu estava tão ruim, digamos, e estava assim, Jesus te ama, sabe? Então eu morava ali naquele prédio de mais de 2 anos, mas eu nunca tinha visto a placa. Nunca tinha visto a placa. E aí eu pensei, gente, mas Senhor, se o Senhor me ama, por que que eu tô nessa toada? Né? Eu que faço palestra, vou para a vila, vou para o asilo, vou para ajudar, né, onde as pessoas que precisam. E muitas vezes a gente tem isso, né, gente? A gente pensa que a gente é muito boa, mas na verdade estava toda desordenada lá no sistema. Você estava indo lá, não porque você era muito amorosa. A gente estava lá porque a gente era carente. E não porque a gente era abundante. Você também, comadre? Meu Deus do céu! Peraí, só um pouquinho que a carapuça vestiu aqui rapidinho, tá? Okay. Eu ia, gente, para casa das pessoas deficientes, ajudava a dar banho, fazia uma coisa, dava banho nos velhinhos, enfim, eu fazia muitos anos de trabalho social. Mas, no fundo, quando eu aprendia, porque eu ia porque eu tinha carência, né? A gente ia porque precisava ir lá, e não porque os outros precisavam de nós. E aí eu pensava, Jesus, eu sou tão boa, eu faço tanta coisa boa pros outros, como é que o Senhor me deixa nessa toada? É difícil. Né? Mas aí, né? E eu reclamando ainda, achando que eu estava certa e Jesus estava errado, né? E aí eu fui. E eu me lembro, né? Nesse momento, eu ouvi assim, como se o próprio Cristo dissesse, mais ou menos assim. Ai, gente, como foram as palavras mais ou menos que eu ouvi assim? Eu reclamando, ele disse: nunca é colocado nos ombros de alguém algo que ele não possa carregar. As pessoas frágeis se suicidam, porque assim, as pessoas frágeis se suicidam, porque eu estava olhando lá para pular também. Assim, eu olhei várias vezes para pular, né? Não pulei não, porque eu fiquei com medo de cair na cabeça de alguém lá embaixo e matar a pessoa. E ele disse o seguinte: as pessoas frágeis se suicidam e as pessoas fortes superam os problemas. E aí eu li a frase de novo: Jesus te ama. Aí aquela voz disse, né?
eu estarei com você em todos os momentos difíceis da sua vida. Eu falei, mas pode estar nos fácil também, né, Jesus? E aí, então, assim, foi, né? Pode estar nos fáceis também. Então, eu me senti, né, naquele momento que eu poderia vencer, sabe? Foi um dos momentos em que eu mudei um pouco a minha vibração, o meu pensamento, a minha ideia. Falei, não, eu realmente eu posso. E se o fardo está aqui, né, naquela voz que eu ouvi, é como se dissesse, o fardo está nos seus ombros, mas você tem como resolver. E realmente, gente, eu resolvi mesmo. Um dia eu venho cá só para contar para vocês como que eu resolvi. Foi lindo, lindo. Toda consultoria, gente, toda consultoria para eu sair daquele problema financeiro que eu estava, veio de um ladrão. Esse moço foi trazido por Deus. Ele chegou na casa dos meus pais, eu estava lá às 8 da manhã, ficou até às 4 da tarde. Ele me deu uma consultoria que em menos de um ano eu paguei minhas contas, sabe? Que eu pedia para Deus, Senhor, me mostre um caminho, mas me seja claro. Aí Deus me mostrou e me trouxe na forma de um ladrão, de um senhor. E eu fiquei procurando esse senhor muitos anos, que eu queria achar ele, porque eu queria escutar as histórias que ele trazia pra gente, né? Então, eu poderia ter feito outra coisa. Ao invés de eu tomar o ensinamento dele, colocar em prática, eu poderia ter simplesmente reclamado que eu tinha levado um pouco do meu dinheiro. Falei, mas aquele dinheiro que eu paguei para ele foi pouco demais. Fiquei procurando um veinho para me pagar mais para ele. Nossa, aconteceu comigo também. Em 96, estava sentindo muito triste. Estava andando na rua, olhei para uma parede e estava escrito bem grande, Jesus te ama. Pois é, gente, tem hora que a gente é salva pelo gongo de Jesus, né? A gente tem que saber ouvir o que ele quer nos falar através de todos os lugares. Porque muitas vezes somos nós que estamos fechadas. Ele tá no... eu conto uma história nas minhas lives que a Paulinha ama ouvir. Escuta bem essa história. A pessoa tá lá passando pela dificuldade, pela angústia, pela crise. E ela fala assim, Jesus, me ajuda a sair desse lugar de crise. Aí, essa história dessa crise era uma pessoa que ela estava à deriva, no mar. O barco dela tinha afundado e aí ela estava lá no bote esperando que Jesus a salvasse. A crise dela era essa, certo? A analogia. E aí, Jesus pega e manda um barco visitante ali, uma pessoa estava lá de barco, viu que a pessoa estava à deriva e fala, vem, eu vou te salvar. Aí ele fala assim, não, Jesus vai me salvar. Aí passa um pouco, passa um grande navio cargueiro. E aí aquele navio olha a pessoa e vira e fala assim, vamos, eu vou te salvar. Ele fala, não, Jesus vai me salvar. E aí depois passa um helicóptero dos bombeiros, específico para salvamento. Aí joga lá para ele, né, a corda e fala assim, vamos, eu vim te salvar. E ele fala assim, não, Jesus vai me salvar. E aí o que acontece então com aquela pessoa? Morre afogada na própria angústia, nos próprios problemas. Por quê? Porque não conseguiu ouvir Jesus através do barco, do navio, do helicóptero. Ou seja, Deus, ele tem as formas dele de nos ajudar. Ele usa instrumentos na terra. Ele usa ferramentas. Mas muitas vezes a pessoa ela fica fechada em si mesma. Fechada na religião. Fechada no preconceito. Sabe? Fechada nas crenças limitantes e não se abre para todos os instrumentos de salvação que o próprio Deus envia para nós. Sim ou não, Marta? Na hora, gente. Exatamente. Às vezes vem através de uma palavra de uma pessoa, de uma frase, de uma leitura num livro, né? São vários os mecanismos que a vida nos apresenta para que a gente possa sair daquilo, né? E às vezes a gente, né, percebe que 95% das pessoas do mundo ainda são infelizes. Então, para ser feliz,
ter coragem, né? Tem que ter coragem. Porque a gente é sair do grande campo das pessoas infelizes, tristes e problemáticas que não têm propósito e mudar para um campinho pequenininho do povo feliz. Eu sempre falo assim, para ser feliz tem que ter peito mesmo, tem que ter coragem. E essa história, né, que você trouxe é importante porque muitas vezes a pessoa quer também ficar ali fazendo com que todas as pessoas em volta fiquem tomando conta dela, né? Fica no barco lá. Eu tô afundando, gente. Carregue ela. Que carregue. E aí põe os codependentes ali em volta. Então, muitas vezes, né, a gente vê isso nas famílias, né? Muitas vezes também nos relacionamentos, né? As crenças Marta, nos impedem de ser feliz. Mais uma das coisas que a constelação me salvou de mim mesma era da minha postura errada em ajudar. Porque eu tinha uma postura de salvadora, de carregar literalmente as pessoas. Tinha. Nossa, foi muito difícil sair dessa postura. Martinha. Mas, se identificou também, né? Olha, Marta. Como não? Você não mais, mas nós prepotentes que queremos ser importantes, a gente entra nessas toadas, sabe? De querer salvar as pessoas, né? Não, mas assim, era com tanta boa intenção, não era com prepotência. Lógico. Mas depois que eu fui ver, eu falei assim, gente, por que eu acho que eu dou conta de salvar as pessoas? Por que eu acho que eu sei mais, né? Então, hoje é com muita humildade. Quando chega uma pessoa para mim, eu falo assim, você aceita o que eu posso fazer por você? Né? Então, assim, é com muita humildade, é com muito respeito àqueles que vieram antes de você. Né? Eu peço autorização da mãe, dos pais. É muito diferente agora a minha ordem da ajuda. Sabe? Nossa! Inclusive, o perdão. Eu queria até finalizar, porque aqui tá chovendo muito, tá trovejando e eu tô com medo até de acabar a energia. O perdão é algo que a gente fala muito, né? No conceito religioso. E foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu falava muito sobre perdão de uma forma assim, certa, né? O perdão é o caminho para a sua cura. E de repente eu entendi que falar que você perdoa é uma soberba, é uma arrogância. Porque é como se você estivesse de cima para baixo dizendo assim, olha aqui, eu não concordo com o que você fez comigo. Muito difícil eu aceitar isso, mas eu vou te dar o meu perdão para você, né? Para que você fique bem e eu fique livre de você. E eu nunca imaginei que o perdão pudesse ser dessa forma, sabe? Então, quando você percebe que você tem que se colocar na mesma posição e sentir muito, né, de todo o coração e tomar a sua parcela de culpa naquilo, porque nós sempre temos que entender que nós tivemos a nossa parcela também em todas as questões, em todos os movimentos de ferida da alma que vieram contra nós, nós tivemos a nossa parcela sim de culpa e que nós temos que aceitar com muito respeito também, né, por todos que foram envolvidos naquela ferida, entendendo e não perdoando, aceitando, concordando e não apenas dizendo perdoando. Isso foi libertador, foi curador para mim, tem sido para muitas pessoas, viu, Marta? Como se torna mais fácil, né? Compreender o outro e compreender que a gente também é responsável por tudo que foi feito contra nós. E eu sempre, mesmo antes da questão da constelação, eu sempre pensava, gente, mas se o próprio Cristo, sendo Cristo, lá do alto da cruz, diz, Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Eu pensava, gente, mas se ele não era ele que perdoava, o que eu vou perdoar? Eu já era meio encrenqueira, sabe, com essas histórias. Eu pensava, esse trem tá certo. Aí eu pensava, perdoai 70 vezes 7 vezes. Eu pensava, não é muito, 490 é muito. Eu tinha uma ideia, assim, de que tinha que achar um outro jeito mais fácil, né? E eu observava que as pessoas que calavam muito sempre adoeciam muito, sabe? Eu mesmo tenho um amigo que há muitos anos, há mais de 10 anos atrás, ele tinha muita dor no estômago. Eu não sei se ele já se curou, mas tá vivo. Se não dói mais. E ele falava assim, Marta,
Mas as pessoas falam as coisas, você responde. Eu falei, eu respondo na hora, porque depois eu esqueço. Eu não posso guardar a coisa. Eu tenho que me cutuca, eu já respondo. Pronto, já ficou pronto. Falei, depois eu esqueci. Eu falei, mas você não podia ser assim? Eu falei, mas eu não tenho dor no estômago. Falei, mas meu estômago não dói. Né? Meu anjo, então, muito obrigada. Eu quero falar para as meninas que olha aqui, gente, as perguntinhas de vocês estavam aqui. Então, na quarta-feira. É bom que a gente faz outra. Exatamente, pensei isso. Na quarta-feira, gente, eu vou ter aqui uma aula especial, então não pode ser na quarta agora, que eu vou falar das perguntinhas de vocês, porque vai ser uma aula especial. Vocês só podem preparar o café com pão de queijo, porque vai mais de 1h30. Vai mais de 1 hora, talvez 1h30 ou um pouquinho mais, com técnica para riqueza e abundância. Então, a nossa live bate-papo aqui. Você vai estar no curso Riqueza e Abundância? Eu não vou estar, mas o meu esposo amado estará, porque a unção de transferência vem através dele, que é o nosso cabeça. Então, eu falei para ele, vai lá, meu amor, flui e recebe por nós, viu? Vai dar certo. E ele vai estar lá e vai levar isso. E depois no próximo, gente. Porque já não está cabendo mais e tem muita gente querendo. Então, assim, eu não sei se ainda tem vaga, mas está lotado. E eu não sei se ainda dá para encaixar mais alguém. E aí a gente já está organizando outra data. Mas, então, na quarta-feira, a minha aula aqui, né, vai ser sobre riqueza e abundância, o método riqueza e abundância. Então, eu sempre trago os ensinamentos que aqueles que não podem vir no curso, mas já aprende um pouco, já começa a despertar e desenvolver. Minhas lindas, eu agradeço a vocês. Já estamos com 66 minutinhos. Obrigada. Então, vamos marcar. A hora que você quiser também, eu faço lá no seu Instagram. Fiquei muito honrada e muito feliz com suas palavras. Fiquei emocionada. Obrigada. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você é psicólogo? Eu falo, não sou não, mas a maioria dos meus alunos são. E eu fico feliz por isso. Porque o que eu tenho para ensinar não é o que vocês já sabem, né? É outra coisa para somar com isso. Meus amores, então, muito obrigada. E você também, minha linda, muito obrigada por estar aqui, viu? E quem quiser, fale com a gente. Deixa eu só falar rapidinho, meus amores. Na próxima turma, 15ª turma, ela vai começar em janeiro, mas o precinho dela tá um pouquinho maior, porque eu olhei lá e a gente subiu um pouquinho. Mas quem quiser entrar na 14ª turma, eu acredito que tem 4 vagas ainda, que pode entrar no segundo módulo em outubro e fazer o primeiro módulo na turma 15, quem quiser fazer com o preço anterior, tá bom? É isso. Deixa eu falar, então, vou passar para você despedir. Ai, obrigada. Eu quero dizer que a honra, a alegria, o privilégio foi todo meu de gravar com você. Você veio antes de mim. Você é grande, eu sou pequena. Eu quero te honrar de todo o meu coração por você ter buscado tanta luz antes para que você pudesse compartilhar com tantos pequenos buscadores de luz, assim como eu. Quer dizer que você não precisa de um diploma de psicologia para você ser uma curadora de alma como você é. Você está muito além de um diploma. Você transcende isso. Você foi realmente chamada para uma grande missão. E eu me considero muito honrada por, de alguma forma, ter entrado nesse caminho de tanta transferência de luz que você tem. Obrigada por ter gravado essa live hoje comigo, tá bom? Por ter me chamado, né? Eu que te agradeço. E em nome de Deus, e como a sua professora de constelação, você está destravada. Trava! Travei! Segue em frente, segue em frente, que tem muita gente que precisa de você, tá olha bom? Olha que meu quadro preferido, olha que lindo. Vou fluir na borboleta agora, vou fluir, viu? Oh, gente! Linda, linda! Gente, beijo! Muito obrigada por tudo, muita luz para vocês, viu? Beijo! Beijo, gente! Tchau, tchau! Salva essa live, até hein? quarta, 20h30. Salva ela, que eu vou pegar ela lá no Instagram e vou colocar no meu e no YouTube, viu, bonita? Vou salvar. Beijo. Beijo. Tchau, gente.